Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, de cabelo branco, estou usando uma camisa azul e branco. Hoje estou no escritório do Ezra Haddad. Muito obrigado pelo acesso. Estou aqui na Torre Milano, e atrás de mim é o Torre Torino, aqui na Francisco Matarazzo, onde trabalhamos faz 20 anos. Estou aqui no evento de Ibracon hoje, que está aqui na Bourbon Shopping, aqui do lado. Então, muito bem-vindo para o nosso webcast. Hoje vamos falar sobre o novo padrão de relatório SCB para as instituições financeiras. Vamos falar um pouco de logística primeiro. A sessão seria gravada, seria enviada para você no final, seria disponibilizada também na plataforma nossa plataforma do YouTube. O mais importante é que você pode fazer suas perguntas durante o evento. Quem fizer mais perguntas vai ganhar chocolate no final, que a gente vai anunciar no final quem foi o participante com melhor participação. Aí pode nos acompanhar nas redes sociais, aí tem o guia Novas Perspectivas para você tirar suas dúvidas. A gente recomenda Google Chrome para melhor experiência. E aí, evento é registrado para fins de pontuação do CRC e vale para treinamento profissional. Qualquer dúvida, tem nosso e-mail. Falando um pouco da nossa plataforma, estamos no 8º ano de eventos do webcast de Novas Perspectivas. Aí tem nosso site, onde você pode ver os próximos eventos. E aí os eventos que já passaram estão disponíveis na nossa playlist no YouTube, onde tem mais que 400 horas de gravações de eventos na nossa playlist sobre vários temas. E aí, para você cadastrar para receber os convites para nossos eventos, é só entrar no link e colocar as informações básicas para receber nosso mailing dos convites dos eventos. A gente recebeu várias perguntas sobre o colocando no calendário, e aí não acontece automaticamente. Então, quando você vê o convite, você tem que entrar no convite para adicionar no calendar do Outlook. Aí tem aqui, tanto no convite quanto nesse slide, tem os passos. Aí, para sempre receber os pedidos dos últimos eventos, aqui tem os últimos 10 eventos que nós fazemos. Nós estamos fazendo um evento toda semana. Então, o ano passado fizemos 50 eventos, essa é a nossa meta também para este ano. E aí tem os últimos 10 eventos. Semana que vem vamos falar sobre reforma tributária e implementação das mudanças sistemáticas. Então, vamos ter juntos os especialistas do SAP e nossos especialistas da reforma tributária que vão estar juntos para explicar os desafios e o que as empresas estão fazendo para a implementação. Aí, com isso, eu vou pedir para nossos convidados se apresentarem. Então, Jéssica, primeiro, você quer se apresentar? Obrigada, Kieran, claro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jéssica Vinck, eu sou uma diretora aqui na PwC. Eu trabalho nas áreas de Capital Markets Account Advisor e também na área técnica da PwC, onde eu tenho uma participação aí na parte de sustentabilidade, então vai ser muito interessante para mim hoje compartilhar um pouco do que eu sei, que também não é tanto ainda, a gente está aqui nesse caminho, já deveríamos estar aí todos nos preparando, porque já é uma realidade, né? Então acho que vai ser muito interessante essa nossa conversa de hoje. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, não sei se eu posso dizer isso, porque eu tô com uma raiz muito grande, mas enfim, eu tenho metade de cabelo loiro, metade de cabelo escuro. Eu tô usando uma camisa azul escura, atrás de mim tem uma parede cinza clara com um certificado. E é isso, eu espero que hoje seja um evento super produtivo, que vocês possam aprender um pouco com a gente também com vocês, porque acho que as perguntas que vocês fazem enriquecem ainda mais o evento. Então é isso, um ótimo evento a todos. Obrigada pelo convite, Kira. Obrigado, Jéssica. E Tati, você quer se apresentar? Quero sim, Kira. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Tatiana Fernandes, eu sou sócia especialista em Financial Services. E hoje o Kieran falou que ele está fazendo, né, do escritório do Loeser e Haddad, e eu estou aqui
fazendo diretamente do Chile essa apresentação. Hoje eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos compridos, e estou usando uma blusa preta. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, Kiren. Obrigada pelo convite. Obrigado, Tati. O Sérgio, você quer se apresentar? Sim, Kiren. Bom dia. Bom, meu nome é Sérgio, fazendo minha autodescrição, sou um homem branco, com barba, cabelos castanhos, estou vestindo uma camisa branca e eu estou falando de casa. Eu trabalho no Banco Central desde 2003. Antes disso, trabalhei um período em bancos privados. Eu trabalho no Banco Central desde que entrei na área de supervisão e nos últimos anos, especificamente, estou em áreas especializadas, que a gente chama aqui, são áreas transversais, em que nós nos dedicamos ao estudo de determinados assuntos de forma horizontal e não especificamente para uma instituição financeira. E dentre esse escopo, eu tenho algumas equipes comigo, incluindo aquelas especializadas em contabilidade, auditoria independente, governança corporativa, risco de mercado e liquidez, e riscos sociais, ambientais e climáticos. Então, espero poder contribuir um pouquinho com essa visão do ponto de vista do supervisor bancário brasileiro. Legal, muito obrigado, Sérgio. E Maurício, você quer se apresentar? Claro, bom dia a todos e todas. Eu sou Maurício Colombari, sócio da área de sustentabilidade da PwC. Já tive com o Kiren em diversos eventos. Sou um homem branco, de cabelos castanhos claros, castanhos escuros, curtos. Estou vestindo uma camisa azul escura e hoje estou aqui tendo ao fundo os escritórios da PwC aqui na Faria Lima. Tenho dedicado a maior parte do meu tempo nessas temáticas, principalmente relacionadas aos novos padrões de divulgação, ISSB, CBPS, e vai ser um prazer aí discutir um pouco essas temáticas com vocês e o que vem pela frente, com foco aí nas instituições financeiras. Obrigado mais uma vez pelo convite, Kiren, fico desde já à sua disposição. Legal, muito obrigado por isso. E agora, falando sobre algumas publicações sobre o tema de hoje, nós temos mas primeiro tem a norma do CFC, que requer que define que o padrão de relatório ESG a partir de 26 vai ser o relatório ISSB, e que os contadores vão ser responsáveis para a preparação do relatório, e inclusive que os contadores também para a verificação da asseguração dos relatórios. Aí nós temos a norma da CVM, que aí se torna obrigatório para as empresas publicam o relatório SCB também a partir do ano base 2026 e poderiam antecipar o relatório. Nós temos a norma de Bacen do CMN, resolução 5185, que requer para instituições financeiras a publicação do relatório neste mesmo padrão. E aí nós temos as 4 aqui, as normas do próprio CBPS, as normas em português, que são equivalentes às normas do SCB, S1 e S2, que já estão disponíveis. E todos esses links, dentro da sua imagem tem a aba das publicações, onde você já poderia entrar e baixar esses slides. Inclusive, a própria apresentação, você já pode entrar e baixar a apresentação. Aí o 5 aqui é a norma de asseguração atual. Então, a norma de asseguração atualmente sendo utilizada, o NBCTO 3000, tendo como referência. E o 6º, eu coloquei aqui a nova norma de asseguração do ISCA 5000. Estou tentando lembrar, acho que ele se tornou obrigatório para ano base de 2027, mas poderia ser antecipado. A primeira norma de seguração específico para relatórios de seguração. Então, que vai ser a referência para o futuro. O 7º aqui tem o guia do PwC para relatórios CBPS e CP. Tem mais que 1000 páginas de interpretação sobre a aplicação das normas, da aplicação e implementação desse novo padrão de relatório. Ou seja, da mesma forma que nós temos o manual da PwC sobre as normas contábeis, temos agora o manual da PwC sobre as normas do ISSB, o CBPS.
E aí o Vale se tornou, nesse mês, primeira empresa brasileira para publicar seu relatório ISSB. Então, tem aqui o link para o relatório da Vale, onde pode entrar e já acessar. O relatório tem disponível versão em inglês e português. Aí nós temos a material do próprio ISSB sobre aplicação do FS, o S1, quando a empresa só está fazendo divulgações sobre S2, que seria o caso do Brasil, e também tem a material sobre as divulgações quando aplicando S2. Então, são materiais educacionais publicados direto pelo ISSB, que eu recomendo leitura para quem está implementando. Também a própria ISSB está discutindo a alteração das normas, então acho que é importante acompanhar as alterações que estão acontecendo nas normas. Acho que as cartas comentárias são, se não me engano, acho que até semana que vem. E aí também temos a 12, aqui nós temos o guia para conselheiros em termos de o que deveriam acompanhar sobre a implementação dessas novas normas. E aí, só para alertar que também na CVM lançou uma pesquisa sobre divulgação de informações ESG. Então, todo mundo acompanhando o mercado de capitais, acho que é interessante entrar e preencher essa pesquisa que está aberta até o final do mês pela CVM sobre a divulgação de informações ESG. Finalmente, tem o link do PwC de nova equação que explica a forma que nós trabalhamos. Com isso, chegamos na nossa tradicional pesquisa de aquecimento. Então, a gente agradece a todo mundo que poderia entrar para... estamos na aba de surveys, então se todo mundo poderia entrar para voltar, para ajudar a gente em termos de focar nessas discussões. Então, a primeira pergunta aqui é quais os principais desafios na implementação do relatório do padrão ISSB. Então, tem a opção A criação de um novo relatório do padrão ISSB, B, definição de governança para a gestão da temática, C, integração entre as áreas de organização que atuam em diferentes frentes, C, informações qualitativas de como que os impactos, riscos e oportunidades podem impactar a empresa, nós temos informações quantitativas sobre os impactos, riscos e oportunidades, F, consistência entre as demonstrações financeiras e o relatório de sustentabilidade, e G, cronograma de preparação e seguração desse relatório, e H, não sei responder. É interessante que nós temos... muito obrigado para todo mundo que está entrando aqui para voltar. É que, na realidade, nós temos votos parecidos para todos, ou seja, acho que todo mundo está achando... tem desafios para todos esses itens. Talvez tenha um pouco mais votos para a criação do novo relatório e a integração das áreas, e também talvez para a consistência, mas nós temos bastante voto para todos os itens. Então, acho que a pessoa está enfrentando desafios em muitas áreas para a implementação desse novo padrão de relatório. Mas muito obrigado para todo mundo que entrou para voltar aqui na nossa primeira pesquisa. Então, vamos para a segunda. Então, deve estar chegando para vocês a segunda pesquisa. O risco climático impacta em quais itens nas demonstrações financeiras da sua empresa. Aqui a provocação é que estão sendo divulgados termos de risco climático na premissa que eles que têm impacto relevante nas demonstrações financeiras. Então, aqui a provocação em quais demonstrações financeiras. A primeira é a opção A, risco de crédito, que obviamente impacta outras empresas, impacta o risco de crédito que tem da própria empresa e de outras empresas. Tem a opção B, classificação dos instrumentos financeiros, às vezes tem cláusulas de covenants de metas climáticas. A opção C, imposto de renda diferido, ou seja, recuperação de imposto de renda diferido. A opção D, base de preparação das demonstrações financeiras, vai ser usado na
base de preparação de continuidade, e o ágil, de novo, na recuperação do ágil. F, outros ativos de longo prazo. G, os instrumentos financeiros, o valor justo dos instrumentos financeiros. H, nenhum, e não sei responder. Primeiro que é interessante, pouquíssimas pessoas voltaram para nenhum item das demonstrações financeiras, e o vencedor parece ser o risco de crédito. Ou seja, o risco de crédito tem um impacto grande em termos dos temas climáticos. Então, e aí os outros itens aqui que tem bastante voto é D, a base de preparação dos sistemas de demonstrações financeiras, F, outros ativos de longo prazo, e G, valor justo dos instrumentos financeiros. Então, tem uma série de itens que são impactados pelo risco climático. Aí, com isso, vamos para a pesquisa número 3. Deve estar chegando para vocês. Qual informação você acredita que vai ser difícil levantar para o primeiro relatório no padrão internacional do ICBPS? Opção A, explicar o alinhamento das metas com o Acordo de Paris, que você tem opção B, explicar por que a mudança climática é tão relevante para a sua empresa. Opção C, emissões vinculadas com a cadeia de valor de fornecedores e clientes, o escopo 3. Opção D, a definição de materialidade para investidores. Opção E, a base de informações consistente utilizando dados atualizados. Opção F, identificação, quantificação e reporte das principais estimativas e julgamentos. Opção G, definição de metas para curto, médio e longo prazo, com explicações das variações. A opção H, identificação e descrição dos principais riscos e oportunidades. E a opção E, suporte adequado para a auditoria independente. E J, não sei responder. E, de novo, nós temos bastante voto para, talvez até um pouco menos para a opção A, porque o pessoal não estão tão preocupados sobre explicar o alinhamento das metas climáticas com o Acordo de Paris, mas quase todos os outros têm bastante voto aqui, ou seja, explica o que é relevante, o escopo 3, a definição de materialidade, a base de informações consistentes, as estimativas de julgamentos, as metas, a descrição dos riscos e oportunidades e preparação para a auditoria. Então, acho que tem uma série de áreas de preocupação aqui na preparação desses relatórios. Então, vamos para a pesquisa número 4. Sua empresa vai reportar emissões escopo 3 e tem 15. E aqui é uma provocação para as instituições financeiras, quando você entra na escopo 3 e tem 15, e aí normalmente você discute as emissões referentes aos ativos que tem no balanço. Então, aqui se discute emissões sobre... Aí se coloca vários itens do balanço da instituição financeira. Então, ações e dívidas de empresas listadas. B, empréstimos cooperativos. C, project finance. D, propriedades comerciais. E, hipotecas. F, financiamento de veículos. G, dívidas do governo. H, ativos sobre administração e seguros. E J, não sei responder. Nesta aqui, acho que o vencedor é não sei responder. Então aqui para as instituições financeiras vem o conceito de você tem que reportar sobre, por exemplo, a carteira de recebíveis. Quais são as emissões que vai ter sua carteira de recebíveis. E aqui, a provocação aqui foi sobre os outros tipos de ativo que tem no balanço das empresas. Então, talvez esses conceitos, pela votação ainda, esses conceitos são relativamente novos, mas esse aqui talvez é um dos grandes desafios discutidos para as instituições financeiras. Tipo, o escopo 3 e tem 15, e vários tipos de emissão, e a
acho que a maioria das empresas utilizam o PCAF, o PCAF, como sendo referente. Aí ele entra nos mais detalhes sobre esses temas. Mas obrigado para todo mundo para voltar e vamos para a última. Outra pesquisa: quais tópicos da resolução 5185 são importantes, que você considera importantes? Ou seja, a primeira provocação, a vinculação entre as normas do CMN, CVM e CFC, porque agora temos 3 referências de normas diferentes, a interação entre eles, temos quais instituições financeiras estão dentro do escopo, C, diferentes escopos, dependente do tipo de instituição, D, obrigatoriedade de publicar o relatório, publicar o novo padrão de relatório, a obrigatoriedade de publicar junto com as demonstrações financeiras, o F, o tipo de asseguração do relatório independente, e G, as normas de transição para o relatório inicial, e não sei responder. Então, em termos de importância, então tem bastante gente preocupada sobre item A, que é a interação entre as normas do Banco Central, da CVM e da CFC. Em tese, você tem que aplicar aqueles que você está dentro do escopo, e aí pode ser que vai ter que seguir vários reguladores diferentes. Aí nós temos também a opção D, que é a obrigatoriedade de publicar este relatório, ou seja, quais instituições vão ser obrigadas a publicar, e aí tem também a obrigatoriedade de publicar junto com as demonstrações financeiras, que é um desafio grande para muitas empresas. Então, muito obrigado para todo mundo que entrou aqui para votar. Acho que terminamos nossa pesquisa de aquecimento. Acho que eu vou passar para Washington para fazer a introdução. Washington está com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Washington Cavalcante. A ideia seria aqui a gente só conversar um pouquinho e verificar, quer dizer, a elaboração desse novo relatório vai demandar dos preparadores e dos revisores uma série de conhecimentos, quer dizer assim, esse é o tipo de relatório que vai envolver a instituição como um todo, diversas áreas vão ser envolvidas, e a integração, a comunicação desse dado com os dados contábeis, com os dados usualmente utilizados nas demonstrações financeiras, ela vai precisar de uma integração muito boa, de um planejamento. A gente tem um tempo para preparar essa informação, mas quando a gente vai se deparando no mundo real, esse tempo passa muito rápido. Então, é importante as instituições irem se familiarizando com o tema. Vários já estão mais avançados, alguns já preparavam relatórios anteriores, agora tem um novo standard, um novo padrão. Uma coordenação para você poder verificar que o fluxo de informação venha de forma adequada, que tenha tempo. Quer dizer assim, o skill hoje do elaborador da demonstração contábil, ele já requer um conhecimento muito amplo, não só dos temas de contabilidade, como de vários temas financeiros, e agora a gente passa a ter outros níveis de comunicação. Então, identificar aquilo que é importante para o leitor tomar as suas decisões, depois verificar a integração desses dados com as informações que as companhias já vêm apresentando, identificar as tendências de mercado e como essa informação pode ser apresentada de uma forma inteligível, é um desafio interessante. Essa nova informação, ao longo do tempo, vai cada vez mais tomar uma importância maior. Então, é esperado que o tempo de preparação, o skill de formação dos times envolvidos, vai ter que ser totalmente ajustado para esses novos desafios, né? Esse tipo de questão, ela tende a ser cada vez mais forte, não obstante a gente possa estar vendo no mundo alguns debates, essa é uma tendência de que cada vez mais essa informação vai ser útil e necessária. Então, uma série de investidores tem demonstrado interesse em querer entender a postura da instituição e as repercussões nas diversas atividades. Então, isso vai ter cada vez mais um foco, e o papel de coordenação e de integração e a leitura de como essa informação se comunica com os financials como um todo, com as demonstrações tradicionais, é um item que a gente tem que dedicar atenção e tempo.
A gente vê que no mundo tem uma série de instituições que estão separando grupos para cuidar desse dado e fazer esse processo, quer dizer, juntando pessoas que têm conhecimento de dados financeiros contábeis com as questões diretamente relacionadas. As métricas e os controles internos para suportar essas informações são uma área que a gente vai precisar trabalhar bastante, porque na medida em que você vai começar a divulgar uma série de informações que usualmente não estavam passando pelo ambiente de controle interno natural, requer todo um processo de repensar a origem, a fonte, a validação dessas informações. Tá bom? Depois, aquelas áreas de governança que vão estar revisando os dados, verificando a adequação das informações com as áreas de controle interno e compliance, de como isso vai estar integrado, é realmente um projeto importante que as instituições vão ter que dedicar um tempo e vai envolver um volume muito grande de áreas internas envolvidas. Acho que basicamente, acho que para uma abertura a gente... Isso, legal. E acho que é interessante que tem, inclusive, vai acabar, acho que impactando os clientes também, porque na medida que os bancos, eles vão, que acho que mais que 90% das emissões dos bancos vem do escopo 3, que seja dos clientes dos bancos. Por isso que a discussão do item 15 do escopo 3. E com isso, eu imagino que os bancos vão pedir muito mais informações dos seus clientes para conseguir entender as emissões sendo feitas pelos clientes. Pode até impactar a relação comercial entre a taxa de juros para empréstimos dados pelo banco. Então, eu acho que esse impacto para o setor financeiro vai ter impacto, vai acabar impactando a economia toda pelo vínculo que os bancos têm com os demais empresas. Como você falou bem, os bancos têm um papel fundamental dentro da economia e eles vão ter realmente uma demanda de pedir para os clientes, tomadores de crédito ou qualquer outro tipo de cliente que eles se relacionam, uma série de informações. Aí você vai ter que pensar o processo de avaliar a qualidade daqueles dados. Então, é um processo que vai demandar um esforço tanto de informações, da obtenção de informações internas e muito mais a obtenção das informações externas e como que a forma de atuar do banco impacta a sociedade como de uma maneira mais ampla, né? Legal. Muito obrigado, Washington. E com isso vamos passar para Jéssica. Jéssica, está com você. Obrigada, Kira. Bom, pessoal, depois dessa ótima introdução, essa é a agenda que eu trouxe aqui para falar um pouco com vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre as normas atuais e os reguladores aqui aplicáveis para o Brasil, né? Rapidamente, a gente vai passar também pelos materiais PwC, IFRS Foundation e CBPS. Alguns o Kiran até já introduziu ali quando ele estava passando os links. E aí a gente entra no item principal aqui, que é a parte do escopo 3 e asseguração razoável. Então, pensando aqui primeiro nessa parte de normas reguladoras, é um resumo do que o Kiran até mostrou já lá no começo, né? Então, a gente tem 3 grandes blocos aqui. Então, para aquelas empresas que são de capital fechado, a gente tem a norma do CFC, que basicamente já emitiu aí a tradução, né, do IFRS S1 e IFRS S2, que são os CBPS. Depois a gente tem a resolução CVM, que a resolução CVM é aplicável para aquelas companhias de capital aberto, né? Então, aqui o que a gente tem nesse momento, entre esse ano e o ano passado, a gente estava nesse momento de que a regra ela era facultativa, né? A gente tem aí o exemplo que o Kiran comentou também, que a Vale já divulgou, acho que tem mais uma que vai divulgar também de forma opcional, né? Que decidiu fazer a divulgação antecipada agora em 2025. Mas a partir dos relatórios emitidos em relação ao ano de 2026, que vão ser emitidos em 2027, a gente vai começar a ter a obrigatoriedade mesmo em relação à resolução CVM, e a gente vai ter também a questão de mudar de asseguração limitada para razoável em 2027. E aí aqui acho que o foco de hoje é a gente falar um pouco mais sobre a resolução CMN 5185, que é a regra que é aplicável para todos os bancos, né, instituições financeiras que são autorizadas pelo Banco Central.
E aqui, como funciona, né, a aplicação dessa norma, né? A partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, tá aí, ano que vem, né? Todas as instituições dos segmentos S1 e S2, e aí a partir de 1º de janeiro de 2028 vai ser para as demais instituições. Então aqui, acho que é para resumir esse slide, eu diria que todas as empresas, companhias, instituições financeiras vão acabar sendo impactadas. Então é uma questão de timing e a gente tem que estar preparado. Então é muito legal que vocês estão aqui hoje com a gente, discutindo um pouco sobre o tema, entendendo onde pesquisar, que a gente vai também mostrar aqui algumas fontes de pesquisa. Então, acho que isso é super interessante. Entrando agora nas normas, né, o que a gente tem hoje? Eu até coloquei aqui normas atuais do ISSB e coloquei entre parênteses CBPPS também, porque é uma tradução, a gente tem total compliance com o IFRS, quando a gente fala da norma aqui do Brasil. Então, atualmente, a gente tem essas duas normas, que é o IFRS S1 ou o CBPS 01, que ele é como se fosse o grande framework da norma, né? Então, eu quero entender a parte de como onde eu tenho que divulgar, como divulgar. Então, é literalmente a estrutura central mesmo, como está escrito aqui no slide, né? Ele explica de forma geral toda a parte de como que as empresas têm que entender a parte dos riscos e oportunidades, como que divulga as informações materiais relacionadas a isso, considerando o curto, médio e longo prazo. E aqui também é onde é introduzido os 4 pilares, que é esse círculo que a gente tem aqui do lado direito, né? Então, os 4 pilares, quando a gente pensa em sustentabilidade, são esses 4 que a gente está vendo aqui, que é governança, estratégia, gestão de risco, metas e métricas. E aí a gente tem o IFRS S2, ou o CBPS 02 também, que ele é específico para clima. Então, assim, quem já teve a oportunidade de olhar a norma por algum motivo, eu já tive várias oportunidades, vai perceber que algumas coisas parece até um copy and paste, copia e cola mesmo do IFRS S1 para o IFRS S2. Mas por quê? Porque a norma, ela quis trazer até a oportunidade de algumas companhias que, nesse primeiro momento, quiserem aplicar só a parte de clima, poderem aplicar só clima. Então, assim, o que vai acontecer na prática? Tem muitos requerimentos do IFRS S1, que eles são os mesmos do IFRS S2, e as companhias vão acabar divulgando isso de forma única. Aí, isso muito em relação à governança e gestão de riscos, porque o que o IFRS S2 ele traz de adicional, principalmente, né? Tem uma outra coisa também em governança e gestão de risco, mas principalmente a parte de estratégia e, assim, metas e métricas completamente, assim, da parte para a parte de clima. Então, tem bastante divulgação adicional. E pensando que a norma é uma norma de divulgação, quando eu falo divulgação adicional, claro que vai requerer ali das companhias que façam os cálculos também para conseguir fazer essa divulgação adicional. Último comentário nesse slide, o Kiran também comentou no começo, o IFRS S2 agora ele está passando por um processo de amendment, e assim, normalmente o que acontece a gente tem um amendment lá fora, né, na norma internacional, passa um tempo e traduz aqui no Brasil. A gente ainda não tem todo a definição final do que vai mudar, mas é interessante aí para as companhias saberem que tem aí um amendment para sair do IFRS S2. Agora, pensando em futuras normas, né? Essas duas normas que a gente colocou aqui, o IFRS S3 e o IFRS S4, elas estão naquele, não sei se aqui a maior parte das pessoas está acostumada com como funciona a IFRS Foundation ou não, mas tem alguns tipos de projetos. Por enquanto, esse projeto está no Review and Research, que ainda não é certeza que essas normas vão ser emitidas, mas elas estão ali no processo de pesquisa, então está tendo toda a discussão, tem papers no site do IFRS Foundation, quem quiser entender um pouco mais das duas normas, mas basicamente elas seriam as normas que a gente chama de específicas, né? Como o IFRS S2 é específico para clima, aí esse IFRS S3 seria específico para riscos e oportunidades relacionados à biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Aí o IFRS S4 seria específico para a parte de capital humano e direitos humanos. Então, essas duas normas ainda estão em processo, né? A gente não tem ainda uma exposure draft, que é o que a gente fala de uma primeira divulgação que o IFRS Foundation faz para a gente poder saber o que vai ter exatamente na norma, mas tem toda a discussão, toda a pesquisa. Então, essas aqui seriam as possíveis novas normas que seriam emitidas, tá? Isso, Jéssica, nesse ponto eu escutei um rumor que pode ser que
que, por exemplo, ainda no ano que vem, pode ser que a gente tenha um S3, ou seja, as empresas estão lá lutando para publicar seu primeiro relatório com as informações climáticas, e a gente está vendo que é um desafio muito grande para fazer isso, e já está saindo a nova norma do S3 no ano que vem sobre um novo padrão, um novo conteúdo adicional desses riscos e oportunidades de biodiversidade. Então, ou seja, o desafio do novo padrão de relatório ESG é grande, e é bom antecipar os termos o relatório climático, que pode vir, está previsto vir mais coisa para frente. Se a gente pensar na norma da União Europeia, né, tem 12 já. Então, assim, a expectativa é que realmente a gente vá tendo só adicionando os bloquinhos, né? Vai tendo mais norma específica e a gente vai ter que ir incrementando ali aquele relatório de sustentabilidade. Então, quanto antes você divulga já o que a gente já sabe, melhor vai ser para quando a gente pegar essas novas normas. Isso, e como você colocou na Europa, eles já entraram com os 12 logo de cara, mas também as normas europeias são uma referência muito boa para quem quer saber que tipo de informação que seria requerido dentro do S3, porque já olhando o equivalente da norma europeia é uma referência boa. Isso aí. E eles tentam, né, manter aí esqueci o nome agora, na interoperabilidade, manter próximo a norma europeia da norma internacional. Então, muito provavelmente, como você falou, é ótimo olhar ISRS. Agora, pensando um pouco em normas de asseguração, porque de primeiro impacto pode parecer que, mas aqui imagino que aqui o público está muito mais voltado para instituições financeiras. Nós não somos auditores, então norma de asseguração não vai impactar, mas vai impactar sem dúvida nenhuma, porque dependendo do tipo de asseguração que o auditor vai dar em relação ao relatório, vai depender disso para determinar quais são as informações que o auditor vai precisar e que a companhia vai ter que preparar, a companhia ou a instituição financeira, né? Então, aqui, trazendo um pouco de contexto, né, pensando em contexto até global, que é onde a gente já tem um pouco mais de maturidade em relação ao assunto, 73% das grandes empresas globais tiveram asseguração já em 2023, quando pensando nos relatórios de sustentabilidade. E aí essas assegurações foram tanto limitadas quanto razoável, mas, claro, a maior parte foi limitada. E nesse mesmo estudo também foi verificado que a grande maioria utilizaram realmente auditores externos aí para fazer essa parte da asseguração. Pensando no que a gente tem hoje de norma, né? Atualmente a gente tem, até que o Kieran já comentou, a norma de asseguração limitada, que é a ISAE 3000, o NBCTA 3000, e ela é aplicável ali até 2026. Eu coloquei aqui até o ano de 2025, que é o ano que você está publicando, mas muito provavelmente vai ser publicado em 2023. E aí a grande novidade é o que o Kieran também já trouxe lá no começo, que é a nova norma de asseguração razoável, a ISSA 5000, né, que ela foi emitida no final do ano passado. Então, essa norma é super relevante porque ela é a primeira norma global em asseguração de relatório ESG. Então, é uma norma que ela é especificamente para esse tipo de asseguração. Até dando um spoiler aqui, a gente estava ontem eu também estou no evento do Ibracon, eu vou para lá depois dessa apresentação. Mas teve um comentário em relação ao tema de que, muito provavelmente, a norma brasileira, que vai ser uma tradução da norma internacional, vai sair em meados do segundo semestre do ano que vem. Então, a gente vai ter a tradução da norma também. Essa nova norma, por enquanto, ela é opcional, né, até 2026, e ela vai ser obrigatória a partir dos períodos iniciados depois de 15 de dezembro de 2026, ou seja, 2027. Então, isso vai mudar bastante. Acho que eu vou até passar para o próximo slide aqui, que o próximo slide fala um pouco da diferença entre asseguração limitada e razoável, né? Acho que um bom jeito de exemplificar foi trazer a nossa conclusão para quando a gente fala de asseguração limitada, e quando a gente fala de asseguração razoável é uma opinião. Então, assim, os processos que o auditor faz são completamente diferentes para uma asseguração limitada e uma asseguração razoável. Para quem é do mundo da contabilidade, está acostumado com demonstração financeira, pensa no nível de informação requerido que o auditor requer para emitir uma revisão limitada dos ITRs,
é muito mais simples, são indagações, enfim. E já quando a gente fala de asseguração razoável, ela é como se fosse a auditoria da demonstração financeira, que é aquela que a gente precisa ter diversos documentos, diversas verificações. Então, são níveis muito diferentes de asseguração quando a gente sai de limitada para razoável. Então, isso vai ser um grande desafio e, como eu disse, não é um desafio só para o auditor. Claro, o auditor também, né, tem que estar preparado, mas isso é outra conversa. Mas isso impacta a companhia, porque a demanda que o auditor vai ter de documentos, de informações, vai ser muito diferente em relação àquela que tinha antes, quando era a asseguração limitada. Não sei se você quer comentar alguma coisa aqui. Isso, eu só queria, só refletindo aqui, talvez vale a pena uma discussão com o auditor externo para entender que para uma empresa que está publicando o relatório para 26, eu imagino que o auditor talvez vai usar a norma atual 3.000 para o NBC TO 3.000 no ano 26 e aí na hora que entra no ano 27 ele vai entrar com o ISO 5.000. Pode ser interessante até discutir com o auditor a possibilidade de antecipar a norma 5.000 para o ano de 26, para que está utilizando a mesma regra para todos os anos. Mas, de qualquer forma, acho que é uma discussão interessante para entender que norma seria utilizada para 26, uma vez que não seria obrigatório ainda a nova norma do ISSA 5.000. Acho que faz sentido mesmo essa discussão, Kira. Aí agora eu vou passar até rápido, porque o Kiran também já colocou o link lá em cima, mas assim, a PwC ela tem um guide mesmo, que é o Sustainability Reporting Guide, que para quem já conhece, para quem é da parte contábil, a gente tem o Manual of Accounting, e agora tem o Sustainability Reporting Guide, ou SRG, como a gente chama aqui, SRG, né? Esse guide ele é muito interessante, assim, eu já usei diversas vezes. É importante explicar que, além de ele ter a parte do ISSB, que também é compatível com o CBPPS, ele também tem a parte toda do ISRS e da SC, que a gente não tem agora nesse momento, né? Mas enfim, mas ele considera todas as normas, então é muito interessante para quem vai estar ali aplicando. Tanto, de repente eu sou subsidiária de uma empresa e eu preciso fazer divulgações de SRS, então, ou eu tenho subsidiárias fora, enfim, acho que é interessante saber que tem essa compatibilidade também, a análise é sempre nas 3 normas, e tem diversos assuntos, e aqui eu trouxe os 6 que eu acho mais críticos aqui nesse momento. Então, assim, quero entender quais são os requisitos de divulgação geral mesmo, onde eu divulgo, eu preciso divulgar comparativa, o que tem de parte que eu não preciso fazer, que a norma traz. Então, assim, ele explica toda essa parte, materialidade, como eu calculo, se for a double materiality, né? Ou como eu determino a materialidade, se eu estiver falando de SSB, como que eu entendo melhor aqueles 4 pilares que a gente falou, cadeia de valor da entidade é uma questão super relevante aqui, principalmente para bancos, né? Porque a gente vai estar falando ali que a gente está sempre, quando a gente está falando de escopo 3, a categoria 15, como o Kiran comentou, vai sempre envolver o cliente. GHG Emissions, que é a parte de gases do efeito estufa, emissões de gases do efeito estufa, Reporting Boundary. Então, assim, tem diversos assuntos relevantes. Acho que é muito interessante vocês que estão nessa jornada entrarem, entenderem um pouco mais. Tem exemplos, tem perguntas e respostas, então é super interessante. E aqui do lado direito eu também trouxe um link para uma publicação da PwC Brasil sobre a divulgação a emissão, né, do IFRS S1 e S2, aí está em português, também é legal para quem quiser aí ter uma base, mas essa publicação do Brasil, ela não é a mesma coisa, tá, do Reporting Guide que a gente tem internacional. Pensando em FRS Foundation e CBPS também, se vocês entram no site da FRS Foundation, eu até deixei aqui a imagem, além de ter, obviamente, as normas, também tem bastante material educacional, então tem a parte do Knowledge Hub, que é a parte que você entra e aí você consegue ver webcasts, apresentações, materiais, é super interessante, acho que ajuda bastante também a entender a norma.
E pensando em CBPS, a gente tem também alguns materiais educacionais e, claro, as 2 normas emitidas também. Então, fica aí a dica, né, para quem quiser entender um pouco melhor sobre as normas, essas 2 fontes de pesquisa aí. Agora entrando no assunto acho que mais polêmico aqui da apresentação, né, escopo 3 e asseguração razoável. Aqui a gente trouxe o processo, né, que você precisa passar para identificar, mensurar e fazer a divulgação da parte do escopo 3. Então, eu trouxe até com uns links aqui pro SRD, que é aquele guide da PwC. Então, você entende as categorias primeiro, eu vou passar quais são as 15 categorias de forma rápida aqui, porque já estou ficando sem tempo. Como sempre, né, Kira, eu fico sem tempo, não sei porquê. Depois você tem que definir os limites, identificar quais são as categorias relevantes. Essas são as categorias, mas quais categorias são relevantes? Qual a definição de horizonte temporal, no sentido de que o que eu vou divulgar como curto, médio e longo prazo? Coleta de dados na cadeia de valor, esse eu acho que é um dos mais difíceis. Como que eu vou conseguir as informações? Medição, segundo, eu não sei quem é mais difícil dos dois, obter os dados ou fazer a mensuração. E, por fim, fazer a divulgação realmente com base em tudo que você foi passando em cada um desses passos. Então, aqui, para quem nunca não ouviu falar ou ouviu falar, mas não tinha visto, né, quais são as 15 categorias do escopo 3. Então, essas são as 15 categorias do escopo 3. Elas são divididas em upstream e downstream. Upstream é no sentido de, eu diria que até alguém que me explicou, eu gostei, falou, pensa num rio, tudo que está vindo de cima, por isso upstream, e aí o que vai para baixo, downstream. Então, eu também penso que tudo que é upstream é a parte mais dentro da empresa ainda, e downstream é a partir da parte que meu produto saiu, ou no caso de bancos, né? Os financiamentos que eu dou, enfim. Então, essas são as 15 categorias. Eu não vou passar uma por uma, porque, como eu falei, eu estou ficando sem tempo, mas aí vocês vão ter aí a apresentação com as 15 categorias. E aí, aqui um exemplo do escopo 3, da complexidade, né, do escopo 3 e como ele traz complexidade, literalmente, para a divulgação, né? Então, se a gente pensa numa entidade que ela está comprando produtos de uma investida, se ela está comprando produtos, ela tem que divulgar, vou até voltar aqui para o slide, categoria 1, bens e serviços comprados, ela tem que fazer essa divulgação de bens e serviços comprados. Mas a gente tem que lembrar que ela está comprando de uma investida. Então, de forma separada, a entidade também tem que refletir essa missão associada no seu investimento como categoria 15 do escopo 3. O que é a categoria 15 do escopo 3? Investimentos. Então, você teria ali, concluindo, né, você teria uma divulgação tanto de escopo 1, tanto de escopo 3 categoria 1, quanto de escopo 3 categoria 15. Então, tem essas questões. Pensando aqui nos desafios, né, Kira me pediu para tentar colocar os desafios aqui também, então eu trouxe esse slide tentando resumir aqui os desafios, que não são só esses, eu trouxe alguns, que senão poderia ficar aqui acho que dias falando sobre desafios do escopo 3 e a parte da asseguração, né? Então, complexidade na mensuração. Pensa, você tem 15 categorias, e não cada uma, porque não tem exatamente 15 tipos de mensuração, mas eu vou trazer um slide também em relação a isso. Mas você tem 15 categorias diferentes e você tem mensurações diferentes, metodologias de mensuração diferentes. Tem dados que são completamente diferentes e eles vão estar na cadeia de valor em momentos diferentes da cadeia de valor. Tem as metodologias diferentes, tem o GID Protocol e o PCAF, que é o que o Kira falou, o PCAF, né, em português, que é a metodologia que as instituições financeiras muito provavelmente vão estar usando aí, pelo que a gente está vendo, né, para mensurar a categoria 15, por exemplo. Qualidade e confiabilidade dos dados. Isso é novo, a gente não tinha isso, então como que eu vou conseguir ter certeza que os dados que eu estou recebendo, principalmente porque vai ser de terceiros, né? A gente está falando de escopo 3, então escopo 3 a maior parte acaba vindo de terceiros, como que eu vou ter confiança nesse dado? Como que eu vou, primeiramente, como que eu vou obter esse dado? Eu vou conseguir pedir para o meu cliente, enfim, não vai ser uma questão tão fácil. E, claro, né, como que eu vou garantir a rastreabilidade, a acurácia, né, o valor correto em relação a esses dados que eu estou obtendo? Então, essa parte da confiabilidade dos dados, ela é bem difícil, eu diria, acho que é um desafio gigantesco. Interpretação e aplicação da regra.
tem muitas dúvidas em relação ao o que faz parte da minha cadeia de valor, o que não faz, como eu calculo materialidade, qual a minha definição de materialidade. Diferente divulgação requerida segundo cada norma, e além da divulgação para a instituição financeira, tem uma divulgação específica que instituições financeiras têm que fazer, uma divulgação adicional do escopo 3, então traz aí uma complexidade a mais para instituições financeiras, então acaba trazendo muito julgamento profissional. Pensando em evolução tecnológica também, acaba mudando as coisas com o tempo, então a gente precisa aí tá tentando acompanhar tudo o que está acontecendo. E aí eu já comentei, né, a seguração de limitada para razoável não é simples, não é fácil, então esse é um assunto que, como o Kiran falou, a gente recomenda que as companhias, as instituições financeiras já falem com os auditores para poder combinar, esse ano vai ser limitada, já vai ser razoável, eu sei que não é obrigatório agora, mas como que vai ser, porque isso vai ser uma mudança significativa, sair de limitada para razoável. Para terminar, eu trouxe algumas imagens aqui que são do SRD, então quem quiser entender um pouco melhor tem lá no SRD, mas só para trazer um pouco mais de flavor do que eu acabei de falar nesse outro slide, né? Então aqui, cálculo do escopo 3 por categoria, as 15 categorias, e aqui acho que são 8 metodologias de cálculo. Então, é isso que eu queria trazer, deixar mais tangível, visível, literalmente, a complexidade que a gente tem quando a gente fala de mensuração. Aí aqui pensando no PICAF, eu estou explicando o que é o... Isso, mas desculpa, Jessica, acho que naquela anterior, eu acho super interessante, ou seja, dentro do escopo 3, você tem 15 categorias, e aqui está mostrando as, 8 formas de cálculo diferentes que você tem por categoria, e aí para cada categoria você tem que explicar como que você está calculando as emissões. Então, ou seja, e aí você pode ver a variedade de formas de medir, e aí obviamente você deveria usar aquela forma de medida que te dá o melhor resultado, tipo, mais confiável, mas é impressionante essas diferentes métodos de mensuração. Exato, acho que isso traz aí um pouco, deixa mais visível quando a gente fala da complexidade, né? Acho que essa imagem, ela transmite a complexidade. PICAF, só para lembrar, né, o que a gente falou, o PICAF é uma metodologia também de cálculo que ela é adicional ao GAD Protocol, que é o que tanto o CBPS quanto o ISSB, que é o IFRS S1 e S2 traz. Então, o que a gente está vendo é que para calcular a categoria 15 do escopo 3, as instituições financeiras estão usando o PICAF porque ele tem informações adicionais em relação a itens que são parte da categoria 15. Então, acho que é bem interessante aí as instituições financeiras entenderem o PICAF, entenderem essas metodologias de cálculo, porque é a metodologia que a gente está vendo as instituições financeiras usarem para a categoria 15 do escopo 3. Aqui também é só um resumo, né? Aquela parte que eu falei de diferentes divulgações dependendo da norma. Então, aqui traz o que tem que divulgar no ISRS, o que tem que divulgar no ISSB, o que tem que divulgar para a SC, o que o GAD Protocol pede. Então, mais uma vez, tentando tangibilizar um pouco mais essa questão da complexidade e o que é necessário. Mas todas essas imagens que vocês estão vendo, vocês podem ter mais detalhes também entrando no SRD. Eu deixei até a referência aqui em cima, a figura SRD 7-46, dando um Ctrl F no link, vocês conseguem acessar. E por fim, eu achei interessante trazer, já que aqui o nosso público é mais voltado aí para instituições financeiras, né? Quais são essas divulgações adicionais requeridas que eu comentei, né? A gente não consegue trazer tudo aqui, porque acho que são 12, 13, 15, são vários parágrafos. Tem um parágrafo, o parágrafo 29A, VI 2, ele traz, né, falando que tem algumas divulgações adicionais, mas ele referencia para os parágrafos aqui, tá aqui, B58 a B63. Então, são 15, né? Estou fazendo a conta direito? Acho que estou. Então, são 15 parágrafos específicos só para a categoria 15, relacionada a instituições financeiras. Então, aqui eu trouxe os exemplos de divulgações requeridas, por exemplo, para asset management, emissões associadas aos fundos sobre gestão. Então, pensa como que
eu vou conseguir toda essa informação, não vai ser fácil. Commercial banking, emissões relacionadas a empréstimos e financiamentos. Então, é aquilo que o Kiran falou, como que eu vou ter informações dos meus clientes que eu estou oferecendo esses empréstimos e financiamentos? Para quem é de insurance, emissões vinculadas a investimentos feitos pela seguradora, especialmente em ativos de renda fixa e variável. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de quais são as informações. Então, qual que é a metodologia que eu utilizei para calcular? Muito provavelmente vai ser PCAF, mas pode ser outra também, não sei exatamente do que vai ter, né? Tipos de ativos, cobertura do portfólio, dados sobre a qualidade da informação, limitações e incertezas. Então, aqui são só exemplos, tá, pessoal? Claro que não é só isso, porque são 15 parágrafos. Então, acho que aqui eu só queria deixar a última mensagem de que o objetivo, né, de trazer toda essa informação adicional é realmente permitir que o usuário entenda o impacto que tem no clima, mas que é indireto através dos financiamentos, investimentos e seguros, e como isso vai se conectar à estratégia da entidade. Acho que eu passei um pouco do meu tempo, desculpa, Kira, mas é isso. Depois eu vou vendo as dúvidas aqui. Muito obrigada. Legal, muito obrigado, Jéssica. E agora acho que Tati está com você. Me escuta, Kira? Olá, Isso, tudo bem? tranquilo. Obrigada. Uhum. Nossa, eu estava ouvindo aqui a apresentação, o início, achei espetacular. E Jéssica, eu acho que assim, o seu poder de síntese foi fantástico, porque são muitos desafios. E colocar num slide só, eu acho que a sua fala foi muito potente, porque você conseguiu traduzir mais do que estava naquele slide. E para aproveitar aqui que a gente tem conosco o Sérgio, eu vou fazer então uma sessão aqui, um bate-papo com o Sérgio, e vou iniciar, já que a Jéssica trouxe para a gente um contexto, o Kiran também relacionou as normas, né, gerais aqui, a qual está um sujeito, mas a gente tem um público aqui que está mais focado em instituições financeiras. Então, Sérgio, acho que a primeira pergunta, já que a gente falou um pouquinho de conceitos também, se você pudesse falar para a gente, né, quais são as principais características da adoção da CBPS 01 e 02 pelo Banco Central, previstas nas resoluções 5185, acho que seria um bom começo de conversa aqui para a gente desenvolver o próximo período aqui e ter a sua perspectiva também aqui na visão de regulador. Tá bom, Tatiana. Bom, assim, a 585, né, do CMNE e a 435, que é a resolução BCB, espelho, né, para as instituições reguladas diretamente pelo Banco Central, ela recepciona esses dois pronunciamentos, né, o CBPS 01 e 02, o que é um pouco diferente, por exemplo, de outras normas como a 4966, né, que ficou ainda é bastante debatida, em que é uma norma proprietária bastante inspirada no FRS 9, mas não é o FRS 9, não é a incorporação do pronunciamento simples e puramente. Mas aqui não, aqui é a incorporação desses dois pronunciamentos, e é importante destacar o escopo de aplicação, né? Como já foi trazido no começo, quem que deve observar essa norma? São as mesmas que já devem publicar as demonstrações financeiras no IFRS Full, é o mesmo conjunto de instituições, que basicamente são aquelas enquadradas no S1, S2, S3 e de capital aberto, caso esteja em outro segmento, e aquelas que são do tipo 2, né? Tipo 2 são as instituições de pagamento isoladas, ou aquelas que constituem um conglomerado prudencial, mas que é composto não por uma instituição financeira autorizada, mas por um FDIC, uma securitizadora, por exemplo. Essas instituições do tipo 2, se tiverem um ativo total acima de 0,1% do PIB, também são demandadas a publicar os relatórios de sustentabilidade. Bom, essa norma ela entra em vigor em conjunto, juntamente com os requisitos da CVM, né, da CVM 193, então ela vai ser mandatória a partir de 26, exercício de 26, publicada em 27, para aquelas do S1, S2 e capital aberto. Então, aqui é um pareamento com a 193, e a partir de 28, para as demais, aí, que seriam as S3, né? E eventualmente a tipo 2 com acima de 0,1% do PIB. Também há uma possibilidade de divulgação voluntária a partir do exercício de 25,
E o que essa norma ela traz especificamente de comandos ali, ela explicita que se podem fazer algumas referências cruzadas. E essa referência cruzada, no caso das instituições financeiras, ela conversa muito com outro relatório que já é demandado pelo Banco Central, de uma perspectiva prudencial, que é o relatório GRSAC, o relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Então, essa referência cruzada ela pode ser feita, obedecidas algumas condições. Então, a data de referência tem que ser a mesma, o exercício de análise tem que ser o mesmo, e o escopo de consolidação não pode trazer diferenças muito significativas. Então, quando a gente está falando desse relatório GRSAC, ele aplicava o conglomerado prudencial. E no FRS é o que o FRS determina. Então, pode ser que exista alguma diferença nesse escopo de consolidação. Um exemplo mais evidente é que no FRS uma seguradora é consolidada e no conglomerado prudencial não, por definição não é. Então, é preciso que a instituição faça essa análise se essa instituição que não está sendo consolidada traga alguma diferença material nos riscos e oportunidades climáticas, né, no caso do CBPS 02, de sustentabilidade lá do censo no 01. E tem algumas regras ali que são explícitas para a primeira publicação, né, algumas dispensas. Então, por exemplo, ele pode fazer referência apenas ao aspecto climático no primeiro ano de exercício, de divulgação, deixar os outros aspectos de sustentabilidade para outra divulgação. E, especificamente, ele tem alguma dispensa para utilizar outro método de mensuração de risco climático que não aqueles prescritos lá pelo Greenhouse Gas Protocol, se você utilizou outra medida no ano anterior, e a mensuração do escopo 3. Então, tem alguma liberdade nessa transição para a primeira divulgação. Então, em geral, são esses os comandos da 5185 e da 435. Interessante. E, Sérgio, aqui durante a explicação, a Jéssica, o Kiran também falaram, né, sobre a necessidade de obter mais informações ESG dos clientes, né? Queria, né, se você pudesse compartilhar também, essa nova norma, ela vai requerer dos bancos ter, de fato, mais informações ESG dos seus clientes? Depende muito do modelo de negócio da instituição, né? Como já existe esse outro relatório de publicação mandatória, que é o GRSAC, a gente entende que aquelas informações de caráter qualitativo, então, dentro dos pilares de estratégia, governança e gerenciamento de risco, não haveria uma grande diferença na obtenção dessas informações para a elaboração do relatório. Agora, nos parece que o grande desafio ele acaba incidindo sobre métricas e indicadores, que é a seção que deve ser a mais trabalhosa, né? Mas, claro, isso depende muito de cada modelo de negócio. Então, se a gente tem uma instituição que seja puramente transacional, por exemplo, talvez a necessidade de obtenção de informações junto aos clientes seja menor. E a exposição a esses riscos talvez seja menor. Por outro lado, as instituições universais, né, que operam em todos os produtos e nichos, ou aquelas instituições muito focadas, por exemplo, em alguns setores de agricultura, de petróleo ou mineração, talvez a obtenção dessas informações seja mais premente mesmo. E essa é uma necessidade que não se restringe à elaboração do relatório do CBPS 0102, mas ao próprio gerenciamento de risco das instituições, usualmente, né? Então, essa necessidade de ir mais a fundo e obter essas informações, ela conversa muito com a necessidade de gerenciamento que os bancos já têm que ter em prática. É claro que quando isso se reflete numa necessidade de publicação auditada,
asseguração razoável, talvez isso seja mais cuidado na obtenção desse dado. Mas a gente não entende que haja um grande esforço nas informações qualitativas em primeiro momento. Agora, é importante mencionar também, tá, que em todos os fóruns internacionais em que a gente participa, essa prática de obtenção de dados, seja para o gerenciamento interno, para relatórios de publicação de disclosure, é uma vertente que tem sido bastante destacada. E o engajamento das instituições junto aos seus clientes se mostra como a maneira mais eficaz de se obter esse tipo de informação. E para aí há vários métodos, né? Também depende do porte da instituição, claro, do cliente, do onboarding do cliente, no crédito, em questionários e monitoramentos periódicos, mas essa é uma prática que tem sido bastante ressaltada em fóruns internacionais. Interessante. Quer dizer, depende do tipo do modelo de negócio de cada instituição, né, Sérgio? Quais são as expectativas da supervisão em relação à adoção do relatório das informações financeiras relacionadas à sustentabilidade? Olha, toda a exigência nova seja de relatórios para disclosure, ou alguns comandos internos, né, que não precisam ser publicados para bancos, a prática da supervisão é a da gradualidade. A gente entende que é uma prática nova, são processos novos, controles internos novos, e uma governança dedicada também. Então, a gente entende essa perspectiva de evolução. Dentro da supervisão, o que se entende é que vai ser uma adoção gradual. A gente não espera que nos primeiros relatórios, claro, tem que obedecer o que está na norma, isso não dá para fugir. Agora, a qualidade dessas informações, o quão mais profundas elas sejam para o público a que elas se destinam, é uma abordagem gradual. A gente não compreende esse contexto, a gente não demanda que não seja o estado da arte logo no primeiro ano de publicação e que há uma evolução natural de como o mercado vai tratar esse tipo de relatório. É que depende tanto de interações com o regulador, mas no caso desse relatório especificamente, de investidores para quem as informações são dirigidas, né? Comentou aqui das interações com o regulador, mas a informação, né, a importância da informação. Vocês têm recebido dúvidas, né? Quais as principais dúvidas que o Banco Central tem recebido sobre o requerimento da Resolução 5185? A gente não recebeu muitas dúvidas específicas sobre esses relatórios ainda. Talvez pela conjuntura em que a 4966 também teve seus efeitos iniciados agora em 25, os times de finanças, né, principalmente, eles estiveram muito demandados e ainda estão com os ajustes para a implementação dessa norma, que é realmente bastante trabalhosa. Como ainda existe um espaço para a publicação dos primeiros relatórios, que só vão se dar em 27, embora o exercício de mensuração seja 26, a gente ainda não teve muita demanda específica sobre esse tipo de informação. Mas, de toda forma, a gente, por um outro trabalho mais de cunho mais abrangente, há um subconjunto de instituições, nós perguntamos como estavam os preparativos para a preparação dessas demonstrações, desse relatório, e quais eram os principais desafios. E aí, nas respostas que nós obtivemos, de novo, foi um subconjunto, não foi para todo o universo de instituições, a gente estima mais ou menos em torno de 70, né, instituições que devem publicar, mas um subconjunto delas, elas trouxeram alguns pontos como mais desafiadores. O primeiro, como a obtenção, é o aumento de custos para a produção da informação e depois a validação dessas informações. E aí entra um aspecto que também foi citado, que são os requisitos da auditoria independente para asseguração razoável. Então, isso
para as instituições, algumas delas reportaram esse maior custo na validação das informações, falta de profissionais com capacitação adequada para esse tema, alterações sistêmicas para o destaque dessas informações climáticas, né, especificamente, e falta de referências ou guias para aplicação. Esse foi também um ponto trazido para as instituições. E aqui, Tatiana, só para fechar aqui, nesse contexto todo, dessa dificuldade, ou talvez ainda preparação para essa nova realidade, a gente não tem detectado um movimento de publicação voluntária antes de que seja mandatório. Vocês até comentaram do universo de companhias abertas, a Vale publicou, acho que vai ter mais uma de capital aberto que já disse que vai publicar, mas para instituições financeiras não tem sido uma tendência. E Sérgio, é interessante, né, porque você comentou da 4966, os desafios que ela ainda está produzindo agora e de fato, nós que estamos vivendo o segmento percebemos que é uma regra que mudou muitas coisas, né? Mas quando a gente olha também para o que vem, os aspectos da 5185 também não é algo tão simples como a gente tem discutido aqui nesse tempo que nós estamos aqui. Agora, até, né, vocês fizeram essa enquete, há áreas nas quais as instituições financeiras elas devem focar na preparação da informação? Como você vê? Olha, me parece que, assim como a 4966 exigiu uma interação entre diferentes áreas para a produção daqueles relatórios, os relatórios de sustentabilidade também provocam essas necessidades de maior interação entre as equipes, né? Então, notadamente a de finanças, claro, mas as equipes de risco, que tem os aspectos de riscos sociais, ambientais e climáticos sobre a sua responsabilidade, e também aquelas de sustentabilidade, e aí quando eu falo de sustentabilidade, aquelas ações proativas, né? Então, não o risco que vem para a instituição a partir das suas operações, mas aquilo que ela deseja fazer para a sociedade, funcionários, etc. Então, por exemplo, a adesão a protocolos de emissão net zero, geralmente estão a cargo de uma área de sustentabilidade. E todas essas informações, elas são importantes para a confecção desse relatório. Então, a interação entre essas áreas é bastante importante. E aqui também precisa adaptar, né? Assim, a gente já tem uma informação que é publicada, que é o relatório GR-SAC, muita coisa que está lá pode ser aproveitada aqui para o relatório de sustentabilidade, mas nem sempre é a mesma coisa. Então, os públicos são diferentes. Para o GR-SAC, algumas informações são mandatórias. Para o CBPS 0102, nem todas elas são mandatórias. Há muito julgamento da própria administração. Então, é preciso fazer essa análise. Mas algo que acho que vai demandar alguma atenção também, Tati, que a gente vê muita discussão sobre risco climático de transição. Mas dentro do escopo do CBPS 02 é muito claro, é nítido, explícito, que os riscos físicos também estão incluídos. E a mensuração desses riscos, identificação, mensuração, reporte dos riscos climáticos físicos, eles têm se mostrado mais complexos do que os de transição, em geral, como regra. Então, é importante que essa vertente também seja publicada nos relatórios, caso isso seja considerado material. E no gerenciamento interno de risco das instituições, a gente tem visto que essa vertente de risco climático físico é relevante, por uma boa parte delas. Então, acho que é preciso investimento também na captura dessas transações, desse tipo de risco. E aí sim o engajamento com os clientes é muito importante, para saber onde os recursos dispendidos para esses clientes estão sendo efetivamente gastos, geograficamente. Então, aí acho que é um desafio importante para os bancos. Muito interessante aqui essa dica, Sérgio. E você comentou aqui que, né, os bancos, as instituições vão ter que, né, exercer julgamentos, e isso vem decisões,
né? Então, quais são as decisões principais que as instituições devem estar tomando referente ao primeiro relatório do CBPS, né, em relação assim com o ET5? Já estando na metade de 2025, a gente entende que um roadmap bem desenhado do projeto já esteja estabelecido, né? Então, as cadeias de processo, a governança interna para produção e validação dessas informações, os controles internos que têm que ser estabelecidos, os prazos, quer dizer, o roadmap do projeto, a essa altura do tempo, a gente entende que já deveria estar bem desenhado. Então, os gaps de informação, os gaps de processo, tudo isso já deveria estar, em boa parte, identificado, se não completamente, mas pelo menos os principais gargalos já deveriam ter sido identificados para começar a se trabalhar em cima deles no resto do ano, aí, porque a partir de 2026 isso já tem que ser mensurado, né? Então, acho que essas áreas, ou pelo menos o desenho do projeto já tem que estar de pé. E o mapeamento de boas práticas, né? Vocês comentaram sobre as práticas na Europa, que são bastante similares a essas do ESSB, mas existem também outras jurisdições que têm implementado isso, estão no mesmo caminho do Brasil, né? Então, verificar também o que estão fazendo lá. Alguns bancos internacionais já publicaram também voluntariamente essas informações. Então, acho que o mapeamento dessas boas práticas é importante também para desenhar o que vai ser feito aqui. Interessante. E quanto aos órgãos de governança, né, o que se espera dos órgãos de governança na implementação do relatório ISSB? Em primeiro lugar, me parece importante que isso tem que refletir alguma coisa que é feita dentro da instituição. Então, assim, a governança da instituição tem que garantir que a sustentabilidade seja refletida nas suas ações estratégicas. E não é à toa que existe um pilar para a estratégia. Então, esses temas estão colocados, especificamente por risco climático, são exigidas algumas informações adicionais, mas esse tema está colocado e a estratégia das empresas e dos bancos tem que ser afetada por esses aspectos de alguma forma. Então, acho que, em primeiro lugar, é que isso tem que fazer sentido. Todo esse conjunto de informações tem que fazer sentido. Agora, especificamente para o relatório, me parece que a atribuição de responsabilidades claras dentro da organização para quem é responsável por cada etapa do processo de obtenção de informação, a moldagem dos números, a fonte de informação, metodologia, né? Tem bastante dúvida do PCAF aqui, que é a metodologia vencedora aqui para riscos de transição. Tudo isso tem que ter atribuído a alguém, né? Então, o sininho ali tem que estar em alguém. Eventualmente, criar comitês especializados para a discussão dos temas multidepartamentais, né? As áreas têm que conversar e acho que isso está bastante claro. E destinação de recursos humanos e materiais para isso, né? Então, seja por meio de capacitação de profissionais, que é uma necessidade que quase todas as instituições têm levantado, como aquelas de investimento material, né? Por sistemas, eventuais consultorias externas para ajudar no processo. Tudo isso exige algum dispêndio de recursos que pode ser interessante para a realidade de cada instituição. Ou seja, temos bastante coisas para fazer aqui, né, Sérgio? Então, para fechar a nossa conversa aqui, acho que daí a gente fecha com chave de ouro. Dá algumas dicas para a gente aqui, para o público que está aqui, para as instituições financeiras, na preparação desse relatório. Se a instituição ainda não tem uns gaps mapeados de informação adicional ou de como ela vai tratar isso, parece estar atrasado, né, para o período do ano e de quando a norma vai entrar em vigor. Então, se ela ainda não desenhou um projeto, não tem o roadmap implementado, desenhado, eu acho que já é hora de ter isso
na mesa. Outra dica é a capacitação, né, com seminário e cursos, ou eventualmente algumas consultorias contratadas, né, para ajudar nesse processo. É uma infinidade de cursos, mesmo online, gratuitos. A própria página da SSB tem bastante material disponível. E uma última dica específica aqui para as instituições brasileiras, eu penso que é um investimento nos riscos climáticos físicos. O foco tem sido muito, até pelo material produzido internacionalmente, no risco de transição, né, no risco climático de transição, mas os riscos climáticos físicos tendem a ser muito relevantes aqui no Brasil. Então, muitas instituições, às vezes, muito focadas no setor agrícola. O setor energético brasileiro é dependente de uma fonte hidrelétrica. Dependente, ele é bastante diversificado, vamos dizer assim, em termos de energia renovável. A eólica tem crescido bastante, solar, mas ainda tem uma dependência elevada do setor hidrelétrico. E o risco climático físico incidindo sobre essa fonte de geração de energia afeta a economia como um todo. Então, é importante ter isso tudo mapeado e quão relevante, quão material é para cada instituição no seu portfólio. Queria agradecer, foi uma conversa para mim enriquecedora, tenho certeza que para todos aqui também, e excelentes pontos aqui. Eu agradeço. Agora, acho que é continuar o bate-papo aqui, trazendo a perspectiva também do Maurício Colombari, que é nosso líder de sustentabilidade aqui na PwC. Muito obrigada, Sérgio. Colombari está com a gente? À disposição. Que bom, Colombari, você viu que a conversa com o Sérgio foi bastante enriquecedora, né? Mas eu tenho certeza que você também, que está aí liderando, né, toda a parte de sustentabilidade aqui da PwC, tem vivido várias experiências, seja no aspecto de consultoria, mas também no âmbito de asseguração. E a gente já discutiu que os aspectos aqui, os desafios não são poucos, né? Mas, né, começamos aqui com a Jéssica, trazendo o conceito para a gente, Kira, Washington, e o Sérgio, que trouxe aqui as perspectivas do regulador, muito enriquecedora. Mas se você pudesse também contextualizar um pouco para a gente aqui, né? Tem diferença entre a aplicação dos requerimentos do relatório do CBPS para bancos e para outras empresas? Oi, Tati, depois desse pessoal todo que falou, não sobrou muita coisa para eu falar, né? Então, eu vou tentar aqui ser criativo nas respostas, né? Mas eu acho assim, né? De fato, brincadeiras à parte, tanto a apresentação da Jéssica, bastante detalhada, e acho que o Sérgio traz essa visão que, pelo menos para mim, foi muito, muito útil, até mesmo para direcionar os trabalhos que nós estamos fazendo, né? E ter certeza de que as instituições financeiras estão indo no caminho certo. Esse aspecto que ele trouxe no final de riscos físicos, eu acho que é algo muito relevante, principalmente em determinados segmentos, né? E ele exemplificou esses segmentos. Acho que uma coisa que é bastante importante nessa questão é você fazer um trabalho que seja muito customizado em relação ao aspecto específico, seja do banco, seja de uma indústria, mas que você na sustentabilidade você não consegue fazer com base numa fórmula pronta, porque os desafios, por exemplo, os desafios climáticos de um banco, de uma siderúrgica ou de uma empresa que presta serviços, eles são completamente diferentes. Acho que isso foi super legal. E o banco tem o desafio, porque ele tem que olhar para toda a carteira de cliente, né, Tati, e verificar dentro daquela carteira quais são os segmentos mais expostos, né? E aqui a gente tem falado muito de clima, porque de fato é aquele primeiro, mas isso é abrangente para todos os temas dentro do que a gente discute em sustentabilidade hoje, né? Mas só quis fazer esse comentário antes de voltar para a sua pergunta específica. Eu acho assim, né? Tanto o ISSB quanto o CBPS, eles não são os reguladores, né? Ou seja, eles são aqueles que são chamados, né, dos standard setters, né? Ou seja, instituições que emitem os pronunciamentos contábeis e colocam à disposição para os reguladores em cada uma das jurisdições colocar as regras específicas de implementação, né? Então, aqui nós tivemos
e aqui o Brasil, de fato, foi pioneiro, né, dentro do plano de transição ecológica do governo federal, em introduzir essas normas no Brasil. Mas uma coisa que eu costumo dizer, a norma, né, tanto a norma do ISSB e a norma do CBPS, que é basicamente uma tradução, né, da norma em inglês, o CBPS, ele de fato faz uma leitura para verificar se deve fazer alguma tropicalização, algum ajuste específico, mas na prática, né, a norma é essencialmente a mesma. O que os reguladores fazem, tanto a CVM quanto o Banco Central, e aqui o Sérgio trouxe aspectos específicos do Banco Central, com muita clareza em relação a isso, eles trazem, vamos dizer assim, os detalhes de implementação. Quando que a norma entra em vigor, que tipo de asseguração essa norma vai requerer, quais são as flexibilizações que estão previstas na norma e qual é a sua aplicabilidade, como é que funciona a adoção voluntária, eventualmente se essa abordagem vai ser faseada como fez o Banco Central ou para todas as companhias abertas como foi a CVM, né? Então, o que eu costumo dizer é, o conjunto de normas é o mesmo e o regulador, né, com base na sua avaliação da realidade local, ele coloca esses aspectos muito mais específicos para as companhias implementarem aquela norma, mas o regulador não tem a característica de mudar, né, vamos dizer assim, os princípios gerais da norma, porque isso também pode ser, enfim, gerar questionamento, gerar, vamos dizer assim, dificuldades de implementação, informações que eventualmente não sejam comparáveis com outras jurisdições que adotou a norma. Então, eu vejo mais nessa linha, né, ou seja, é a mesma norma com as especificidades de aplicação do regulador. E a gente também comentou, escutamos muitas informações relevantes para a gente, mas também comentaram sobre as emissões na cadeia de valor. E aí a gente falando de escopo 3, né? Alguns já passaram aqui para a gente a perspectiva, mas como você vê, são relevantes para as instituições? Eu acho assim, né, Tati? O escopo 3, por natureza, ele é o escopo mais complexo, porque é aquele que, de fato, não é diretamente controlado pela organização, né? Ou seja, o escopo 1 são aquelas emissões que são diretamente ligadas às minhas operações, o 2 mais voltado em relação às fontes de energia que eu acabo utilizando dentro da minha operação, e o escopo 3, ele fala, de fato, da cadeia de valor, né? E o interessante aqui, Tati, que quando você fala escopo 3, para uma indústria e para uma instituição financeira, nós estamos falando de coisas completamente diferentes, né? Então, pegando até para traçar esse paralelo, quando nós falamos de uma indústria, nós estamos olhando do ciclo de vida do produto, né? Ou seja, das operações desde a produção das matérias-primas nas fases anteriores da cadeia de valor, o que aquele produto teve de emissão, as emissões, obviamente, que estão dentro do escopo 1, que são as emissões que ocorrem nos muros da organização, e depois toda a fase seguinte, que considera transporte, o uso, o descarte, os resíduos. Então, quando você olha para uma indústria, já é extremamente complexo, porque você olha, de fato, o que a gente chama do ciclo de vida de um produto, né? E as emissões que foram como a Jéssica colocou, upstream e downstream, dentro daquela cadeia. Já quando você tem um olhar para uma instituição financeira, né, Tati, você não tem essa questão aí de, enfim, né, de transformação de matéria-prima, descarte dos produtos, tal, em que pese você pode ter, enfim, alguma aquisição de bens ou serviços, né, mas é um volume pequeno. E as próprias operações próprias, que são os escopos 1 e também o escopo 2, são reduzidos, né? Normalmente o banco não tem, assim, né, vamos dizer assim, não é intensivo na utilização, óbvio, tem energia elétrica, tudo, mas não é intensivo, né, sendo objetivo, né? As instituições financeiras normalmente não são intensivas dentro das suas operações próprias nas emissões de gases de efeito estufa. E aí fica essa discussão, né, relacionada a basicamente o escopo 3, especificamente a categoria 15 do escopo 3, que são as emissões financiadas, que é basicamente o seguinte, Tati. Eu sou um banco, eu vou financiar uma siderúrgica, por exemplo, no período de 5 anos, né? Então, na verdade, o que assim, simplificando muito, né? Se eventualmente aquele projeto teve um custo de 1 bilhão e eu especificamente financiei 200 milhões, o que eu tenho que fazer é utilizar uma metodologia para capturar o quanto
eu contribuí com aquelas emissões durante o período de financiamento, proporcionalmente ao empréstimo, ao investimento que eu fiz naquele empreendimento, entendeu? De modo que você possa comparar, né, o banco A com o banco B, e você vai falar assim, puxa vida, qual banco, de fato, tem um olhar que está sendo mais sustentável nas suas operações, né? E aí você consegue, inclusive, fazer esse tipo de correlação. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, Tati, que é o seguinte, né? Não necessariamente um banco tem que falar, olha, eu vou deixar de... Pode até fazer, né? Existem bancos que fazem isso, mas eu vou deixar de emprestar dinheiro para segmentos de determinada categoria porque eles são muito intensivos em questões climáticas. Eu gosto muito de uma estratégia que eu vou trabalhar com esses segmentos, mas eu vou financiá-los no contexto de uma transição energética, porque a transição energética ela requer financiamento. Então, imagina se nenhum banco resolve parar de financiar atividades que são mais intensivas, como que essas atividades vão fazer essa transição energética? Não, mas é um pouco disso, né? Ou seja, o desafio e aí acho que eu não vou entrar no detalhe porque a Jéssica trouxe isso com bastante precisão em relação à metodologia que inclusive existe para fazer isso, mas é de fato o banco capturar aquele pedacinho das emissões que está conectado com o financiamento que ele fez no tempo, é isso. Também não é fácil, pelo pouco que você comentou. Eu gosto que você traz uma fala leve, mas quando a gente olha todo o contexto, não podemos né, menosprezar o desafio que nós vamos ter pela frente. Agora, olhando, né, até passa para a gente um pouquinho da sua experiência, até a sua perspectiva, né? Quais são algumas das informações requeridas pelo CBPS que representam os maiores desafios aqui na sua experiência, Colombari? Eu acho que assim, né, Tati, conectando um pouco com a fala que o Sérgio trouxe, primeiro, é um processo, porque vamos pensar o espírito principal da norma, tá dando alguns passos para trás. O que essa norma pretende? Essa norma pretende prover ao usuário das informações, que normalmente são, e aí a norma define isso, né, são os investidores e os provedores de capital, principalmente. É claro que qualquer um pode acessar o relatório, mas ela foi feita para esse público, principalmente, e isso é algo que não é que eu estou dizendo, é a norma, né? A norma tem esse objetivo, né? Prover para essas informações para os investidores e para os provedores de capital. A norma fala assim, Tati, olha, hoje você tem aqui nas demonstrações financeiras um desempenho XYZ de um banco, de uma companhia e tal, mas considerando esses riscos e oportunidades de sustentabilidade, o que eu devo esperar no curto, médio e longo prazo? Então, aí eu tenho uma visão, né? Aquela fotografia das demonstrações financeiras, e com base nos riscos e oportunidades eu faço essa, vamos dizer assim, a ideia é que a norma possa, que o relatório possa ter essa visão, né, no curto, médio e longo prazo desses riscos e oportunidades. Então, se eu tenho que reportar todos os riscos e oportunidades de sustentabilidade, para mim o primeiro desafio é um processo robusto de identificação desses riscos e oportunidades, primeiro, para ter certeza de que eu consegui identificar todos eles, e segundo, que eu estou reportando o que efetivamente é mais relevante, né? A ideia não é que você reporte 100 riscos e aqueles mais relevantes sejam perdidos no meio da informação, né? Hoje, para esse relatório do ISSB ou do CBPS, o reporte de informações que não são relevantes, ele tem uma característica que você tem que tomar cuidado se ele não está obscurecendo as demais informações relevantes, entendeu? Então, simplesmente reportar não é bom, entendeu? Você tem que reportar o que é relevante. Então, esse é o primeiro passo. Então, um processo bem feito, identifiquei os riscos e oportunidades. E o segundo passo, que acho que até o Sérgio também comentou na fala, é a quantificação desses riscos e oportunidades. E aí, Tati, a gente separa essa quantificação em alguns aspectos. Aquilo que já aconteceu, então, por exemplo, um banco tem que ter controles para determinar o que, em termos do seu resultado, já foi impactado pelos riscos e oportunidades de sustentabilidade já no exercício que ele está reportando, né? Ou seja, eu estou reportando 2026. Teve algum evento climático extremo que me gerou uma perda? Eu tenho que reportar. Só que para poder reportar, você concorda que eu tenho que ter controles que possam capturar o que está acontecendo para que eu possa, né, de fato, identificar esses riscos e oportunidades? E o segundo, que acho que é até mais desafiador, é desenvolver metodologias para que você possa prover a informação quantificada em relação ao que isso pode acontecer no futuro, né? Então, e aí, citando o exemplo do Sérgio, eu estou financiando uma atividade agrícola.
se eu tenho aqui determinados cenários que podem vamos dizer assim, se materializar no futuro, o que isso pode representar para a minha carteira? Só que o interessante, Tati, é que para uma empresa é uma empresa com uma atividade agrícola, isso já é desafiador. Imagina para um banco que tem uma carteira de centenas de empresas, né, de atividade agrícola e de todos os outros segmentos, né? Então, acho que essa questão de fato, olhar para o que é material, estabelecer critérios, reportar informação que seja relevante, né, e de forma concisa e objetiva, acho que por aí eu já paro nesses desafios, até mesmo para não assustar muito o público e a gente perder todas as pessoas que a gente tem aqui com a gente agora, né, Tati? E é complexo mesmo, né? Porque a gente olha, né? A norma, ela traz os 4 pilares, né? Que fala que tem que ter a pilar de governança, de estratégia, de gestão de risco, né? E as métricas, né? Poxa, mas isso daqui, ela requer julgamento. Você mesmo comentou aqui, ainda mais um banco, a gente fala de um banco, de uma instituição financeira, são vários modelos de negócios ali dentro que rodam, né? Isso traz também muita questão de julgamentos e aí tomadas de decisões também. Quando você olha para essas principais decisões para a implementação do relatório CBPS, o que você destaca, né? Quando devem ser definidos? Eu sei que você já comentou um pouquinho, o Sérgio também, do projeto, mas se pudesse ressaltar para a gente, é interessante. Eu acho assim, né? Eu acho que essa questão, e aí até começando pela sua fala, que foi muito feliz na questão dos julgamentos, uma coisa que é importante, Tati, a norma não requer que as empresas vamos dizer assim, fazer uma previsão do futuro com uma bola de cristal, não é disso que a gente está falando, né? Então, os julgamentos, eles vão existir a todo momento, e tanto é que a norma requer, né? Olha, meus julgamentos e incertezas são esses, né? E com base, né, considerando esses julgamentos e incertezas, foi dessa forma que eu fiz essas projeções, né? Ou seja, eu projetei os cenários climáticos, que na verdade esses cenários climáticos eles já são públicos e disponíveis para todo mundo. O que eu tenho que fazer é traduzir esses cenários climáticos para a minha realidade, né? Então, um processo que eu acho que é um processo que funciona bem, Tati, e aí você comentou muito bem dos 4 pilares. Dentro desses 4 pilares, você vai ter os requisitos que eles têm diferentes níveis de complexidade e de investimento requerido para produzir essas informações, né? Então, citando o exemplo que você deu, a questão de governança. São requisitos super específicos e que muitas vezes, principalmente nos bancos, já são até feitos, né? Então, na verdade, o que eu recomendo, né? Você olha lá para frente o que eu tenho que reportar, né? E com base no que eu tenho que reportar lá na frente, eu reviso meus processos, né, os meus regulamentos, as minhas atas e verifico se eu preciso fazer ajustes para lá na frente, né, para que de fato eu consiga, primeiro, né, fazer um processo que faça sentido, não é fazer por fazer, mas que na hora que eu reportar, de fato, demonstre, né, que tudo aquilo está sendo minimamente seguido e que também eu deixo a trilha para a asseguração razoável, que é outro ponto que foi comentado aqui. E o mesmo raciocínio para cada um dos pilares, de modo que eu verifico aquilo que eu já atendo, aquilo que eu parcialmente atendo e aquilo que eu não atendo, e dentro daquilo que eu não atendo, basicamente uma classificação, né? Eu não atendo porque eu não tenho dado, ou eu não atendo porque eu tenho dado e ainda não reporto, e começo a estabelecer os planos de ação para ir resolvendo esses gaps, entendeu? Então, acho que com essa visão, né, primeiro, né, 4 pilares, todos os requisitos, o que eu já faço, o que eu ainda não faço, e o que é mais desafiador, porque não é algo que eu tenho dado e não reporto, mas é algo que eu não tenho dado ainda e eu tenho que trabalhar para isso, né? E os bancos, e o Sérgio trouxe muito bem isso, e você sabe melhor do que eu, Tati, a gestão de riscos de um banco é algo que muitas vezes é até mais sofisticada que outra organização, porque isso é o coração da instituição financeira, gerir risco, né? E aí tem muito esse olhar, né? Principalmente nessa parte de riscos, essa informação pode estar aí em diversas áreas da instituição, mas é uma forma, eventualmente, de capturar tudo aquilo que já existe, verificar se aquela matéria-prima já é suficiente e trabalhar muito no desenvolvimento daquilo que já é feito para que fique de acordo com o que tem que ser reportado, entendeu? Acho que essas são algumas dicas que eu acho que podem fazer sentido. Bom, a gente falou aqui do relatório de asseguração. Por enquanto, a NBCTAL 3000,
Depois nós já vamos ter na metade, segundo semestre, né, de 2026, a ISSA 5.000, e a gente está falando de um relatório de asseguração, né? Assim, tem uma experiência de quase 30 anos no mercado financeiro, já vendo aí relatórios de asseguração. Não é um processo fácil, mas conta para a gente aqui. Vai ser um desafio grande para esse público que está aqui, para preparar as informações, para ter um relatório assegurado, Colomba, pensando até no atual e depois, porque vai ter um momento de transição, né? E até aqui a Jéssica, o Kiran falaram, né, de ter um alinhamento. Conta um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Eu acho que eu vejo 2 principais desafios, Tati. O primeiro é que no meio desse processo, além de uma norma nova de preparação, a gente tem a transição para uma nova norma de asseguração. É uma transição positiva, Tati, porque até hoje nós assegurávamos as informações de sustentabilidade com base numa norma geral, que é uma norma boa, mas que serve para fazer a asseguração essencialmente de qualquer objeto, vamos chamar assim, assegurável, né? E agora a gente parte para uma norma que ela foi construída, de fato, para ser agnóstica em termos dos frameworks, mas ela foi construída especificamente para informações de sustentabilidade, e ela é bastante detalhada. Então, a gente já tem esse desafio de entender essa norma, aplicar a norma. E o segundo desafio, que eu acho que é o principal desafio... Eu recebi uma mensagem, estou com você ainda, né, Tati? Tá, também estou. Tá. Acho que estamos aqui. Eu recebi uma mensagem de desconexão, mas acho que estamos aqui ainda. Acho que estamos conectados ainda. Estou acompanhado aqui participante. Ainda bem que eu recebi strings connected, não sei se foi a primeira vez que eu recebi isso. Comecei a falar um negócio, desconecta esse rapaz aí que está complicando muito. Mas aí, Tati, o segundo desafio, que acho que é até o principal, porque ele é tanto para os preparadores como para quem está assegurando a informação, é sair de uma asseguração limitada, que é a realidade para 99% das informações de sustentabilidade hoje, e partir para uma asseguração razoável que tem um nível de requisito muito mais alto e que vai exigir que as empresas se preparem para receber essa asseguração, entendeu? Então, enfim, e acho que o terceiro, né, é que isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, para todas as companhias abertas e aí para as instituições financeiras, como o Sérgio comentou, S1, S2, e que de fato são aquelas que têm um porte até maior, né? Então, acho que os desafios são grandes, mas acho que aí, enfim, né, planejamento antecipado, tanto de nossa parte como dos clientes, a gente consegue, entendo eu, superar esse desafio. E evitar surpresas, né, Columbari, porque vai chegar depois, a pior coisa que tem, que eu acho, é quando a gente fez um baita de um trabalho, as dicas que foram ditas aqui, né, de ter o projeto, ter o gap, um gap analysis bem estabelecido, se a gente consegue, né, antecipar essas discussões, analisar, porque vão ser processos, controles, e a gente sabe que, né, a dificuldade vem nos detalhes operacionais ali também, né? Então, essa antecipação é bastante interessante para que a gente saiba que, no final, o que é o resultado de um relatório com asseguração razoável, né? Porque a pior frustração é quando a gente tem algum problema e sai alguma coisa no relatório. Então, essas conversas antecipadas são muito... E essas dicas que o Sérgio deu do gap, ter o projeto, né? Se antecipar com a discussão com o seu auditor, acho que é bem interessante também, né? E com consultores que tem aí, né? Tenho certeza que o Columbari tem feito várias conversas já com diversos que estão se antecipando. Bom, e para a gente caminhar aqui para o fim, Columbari, né? Mas só uma pergunta para você. Na verdade, eu tenho duas, vai. Onde as instituições podem buscar o novo padrão, né? Para consultar aqui o novo padrão do relatório, né? Lá no manual PwC, onde está disponível? Eu acho que tem duas fontes interessantes, né? Acho que a primeira, nós temos, e o Kiran depois pode aí indicar, Kiran, não sei como é que você costuma compartilhar isso com os participantes, a PwC já tem um modelo inicial, Tati, como se fosse uma companhia ABC para o ISSB, isso é público, e aí as companhias podem adotar, podem usar esse padrão, e também começam a sair relatórios, né? Então, no Brasil, os relatórios estão começando a sair, foi mencionado isso aqui anteriormente, né? Ainda nenhuma instituição financeira,
Mas, no exterior, já saíram os relatórios CSRD e também os padrões TCFD dos bancos internacionais, que alguns bancos, na verdade, inclusive, já incorporam nos seus relatórios. Acho que é importante destacar isso, viu, Tati? Os relatórios de sustentabilidade dos bancos brasileiros, eles são muito bons, eles são comparáveis com os grandes bancos europeus, principalmente, que têm os relatórios mais robustos. Então, a maior parte das instituições financeiras está longe de partir do zero, entendeu? Então, acho que tem uma base boa, olhar esse template, olhar o que já saiu na Europa, olhar o que está saindo no Brasil e aí fazer meio que um compilado disso para que possa, obviamente, não usar, mais uma vez, né, como referência, né, porque o copy and paste aqui na sustentabilidade, como eu falei anteriormente, não funciona, mas é um bom caminho. Você falou que eram duas, Tati, qual que é a segunda pergunta mesmo? Última, mas e até só, né, na sua fala, construindo o que eu achei que foi muito importante para a gente reverberar aqui, é que todos esses relatórios de instituições financeiras, a maioria estão numa asseguração limitada, mas a gente vai com uma asseguração razoável, né? A gente não pode menosprezar os desafios dessa asseguração. Mas foi falado também de evoluções, né? Estão falando, né, de S3, S4, né? Se você pudesse só falar, né, pincelar rapidamente para a gente terminar aqui, porque o processo é sempre contínuo, né, é sempre aprimorado, evolui, né, então quais são os desafios das outras normas a serem emitidos pelo ISSB? O desafio é grande, Tati, porque as companhias vão ter que reportar os riscos e oportunidades de sustentabilidade de todas as temáticas de sustentabilidade e não clima, só que eles vão ter que reportar outras áreas antes das normas saírem e procurar referências externas, entendeu? Então, as próximas, na verdade, a gente não sabe até o S quanto vai exatamente, mas os próximos nos próximos não sei exatamente quantos anos, o ISSB e o CBPS vão publicar normas temáticas que cubram todos os temas, como a gente já tem 12 na Europa, entendeu? Mas aí o que o S1 fala é que se você fala, por exemplo, que determinado tema, como, por exemplo, água, energia, o recurso humano é um tema relevante para você, e ainda não existe a norma específica do ISSB, ele dá as referências onde você poderia buscar, né, para trazer indicadores, para trazer um pouco de guia para reportar essas informações. Então, isso acaba sendo um desafio extra aí para as organizações, enquanto o jogo de normas não estiver ainda publicado para todo mundo. Muito bom. Um excelente bate-papo aqui. Obrigada, Colomba. Obrigada mais uma vez, o Sérgio. Eu vou convidar o Kiran agora para voltar aqui com a gente. Kiran, o palco é seu agora. Obrigado, Tati. E talvez respondendo a pergunta de Colombari, primeiro, acho que aquele modelo de relatório ESG, acho que fica como parte da manual da PwC, que a gente colocou no link nas publicações inicialmente, e aí também avisando que a gente vai ter um webcast no mês que vem, acho que já está na agenda no nosso site, sobre os primeiros relatórios ESG, já que está começando, já saiu o relatório de Vale, já saíram alguns outros ao redor do mundo, a gente já vai, nosso próximo evento vai ser sobre o primeiro relatório, o que nós podemos aprender dos relatórios que já foram publicados. E aqui, olhando as perguntas que estão vindo aqui do público, tem bastante pergunta vindo do público aqui. Nossa, e algumas perguntas são mais... temos aqui nosso colega Antônio Cucurulo perguntando sobre a nova regra de seguração do ISSB 5.000 e Antônio, as discussões sobre essa norma estão bastante preliminares ainda não tem a versão em português sobre essa norma. Existe uma série de definições importantes, inclusive teve revisão das regras da ética sobre isso, porque teve uma discussão, por exemplo, se a pessoa segurando tinha que ser independente das empresas envolvidas no upstream e downstream, e aí foi considerado que o mesmo auditor da empresa poderia dar asseguração também dentro do relatório sobre o escopo 3. E aí temos comentário aqui de nosso colega José Rezende, que está perguntando: os bancos passaram a exigir relatórios de sustentabilidade com asseguração de auditor independente para melhor avaliar o risco do cliente e diminuir seu custo de análise detalhada. Então, pode ser que os bancos
como parte das informações que eles pedem, podem pedir o relatório da própria empresa solicitando o crédito. Então, essa demanda que vai vir para os clientes, acho que vai ser uma discussão importante. O que mais que tem aqui? Aí tem a Juliana Martins, que está colocando a impressão que ficou com o advogado ambientalista, sabendo dos riscos e dos desenvolvimentos, é na cidade de uma equipe jurídica multidisciplinar habilista para cada análise, cada cliente. Esse é o mundo ideal. O Jarrah um trabalho parecido. Tipo, talvez o primeiro grande passo aqui é levantamento, avaliação do risco e levantamento das informações. E eu acho que eu acho que isso vai requerer envolvimento de uma série de departamentos e grupos. E aqui tem um ponto interessante de concordou, talvez, eu não sei se eu vou provocar talvez Columbari nesse item, de que forma a área de RI deve adaptar a comunicação com investidores para refletir os impactos financeiros, os riscos e oportunidades de ESG, divulgando segundo este novo relatório. Columbari, não sei se quer comentar sobre algumas discussões que teve sobre o mundo do RI e como que poderia ser, porque agora vai ter informação muito mais objetiva e detalhada sobre o tema climático. Kiran, em determinados clientes que eu tenho atuado, o RI é um ponto extremamente importante nessa discussão, inclusive na formação dos grupos temáticos, porque é o RI que vai acabar estando na linha de frente do investidor, eventualmente para responder as perguntas, né, Kiran? Então, é fundamental que o profissional de RI entenda qual que é o processo, entenda o que é a norma, entenda também o que está sendo reportado, para que consiga ter discussões de alto nível com os investidores, porque no final das contas o público-alvo dessa, como eu disse anteriormente, o público-alvo dessas normas, um dos principais, é o próprio investidor e que também está se sofisticando em relação a isso. Então, acho que a participação do RI, não só lá na linha de frente depois para responder e para comunicar essas questões, mas para o entendimento mais amplo e participar do projeto tem sido fundamental. Em alguns projetos, o RI tem, inclusive, facilitado algumas conversas com investidores, até para a gente entender a perspectiva do investidor em relação àquele segmento, àquela empresa e tal, e tem sido um processo, de fato, muito enriquecedor. Legal. E aproveitando, um outro ponto colocado aqui pela Cocodilo foi que as medidas de prevenção e detecção de greenwashing que devem ser adotadas para assegurar integridade e veracidade, mas você já comentou sobre é importante que a empresa determine o que seja relevante e focar naquela que é relevante, porque se ela começa a fazer divulgação de outros temas que não são materiais, que não são relevantes, aí pode ser que podem ser acusados de green. Eu acho que o objetivo desse modelo é focar nas informações que são materiais. Talvez você poderia falar um pouco sobre isso. Exato, Kiran. Aqui, de fato, é a necessidade de... Existem dois riscos, né? Ou seja, você eventualmente começar a falar de um aspecto que não é relevante e dá muito ênfase disso. Primeiro, que ele tira o foco em relação àquilo que é relevante e segundo, que pode parecer que você está eventualmente chamando a atenção disso para deixar uma outra informação mais importante escondida no meio de tanta informação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que se você começa a colocar muita coisa que não é relevante, eventualmente você não pegue aquilo que é efetivamente relevante e dê o detalhamento requerido pela norma, né? Então, essa avaliação daquilo que vai para o relatório, principalmente no que diz respeito a quais os riscos e oportunidades que a companhia está trazendo e o que em relação a esses riscos e oportunidades vai ser reportado é fundamental. Legal. E aproveitando ainda, uma outra pergunta sobre como que os gestores de risco devem incorporar os riscos climáticos e de sustentabilidade nos modelos de risco. Normalmente, as empresas têm muitas vezes eles têm um comitê de risco, eles têm uma organização que cuida dos riscos na organização. Você tem visto que o risco de sustentabilidade está dentro da quadro dos riscos da entidade?
ou com essas novas normas, vai entrar dentro da quadra dos riscos para ser controlado como risco? Tem um pouquinho de tudo, Kiran. Aí depende um pouco da maturidade da organização, né? Então, nas instituições financeiras, até mesmo como o Sérgio comentou, já existia uma regulamentação anterior em relação aos riscos ambientais e climáticos, então é esperado que tenha um detalhamento maior. Tem empresas que, por algum motivo também, até por conta, eventualmente, da própria atividade, já faziam isso, e tem outras empresas, Kiran, que usam um risco muito genérico, né? Sei lá, riscos socioambientais, mas sem granularidade, né? Então, acho que o desafio é, de fato, como esse, inclusive, é um dos aspectos que é um requisito de divulgação da norma, que é como o processo de gestão de riscos corporativos incorporou ou não a gestão dos riscos de sustentabilidade, obviamente sendo aí uma questão multidisciplinar, né? Mas também um processo de divulgação e que depende aí um pouco da maturidade de cada uma das empresas. Legal. A gente tem muitas outras perguntas, mas devido ao tempo, a gente vai ter que chegar já estamos no parte dos minutos finais aqui, e aí vou pedir para comentários finais. E aí, talvez, começando com você, Colombari, se poderia dar alguns comentários finais sobre esse tópico. Eu acho que a discussão hoje foi muito rica e agradecer aí mais uma vez o convite e dizer que acho que a gente acabou comentando isso, né? O Sérgio também comentou. Acho que a preparação antecipada ainda tem tempo, né, para as companhias que ainda estão em uma fase um pouco mais atrasada, mas agora não tem mais tempo a perder, né? De fato, o estabelecimento de planos de ação para poder atender essa norma da melhor maneira possível é fundamental daqui para frente, porque, enfim, né, daqui seis meses e pouquinho nós já estamos em 2026, né? É isso. Legal, obrigado. E, Sérgio, algum comentário final? Eu queria só agradecer a oportunidade de a gente poder falar sobre a perspectiva aqui do Banco Central, agradecer o convite. E, de uma forma geral, também aqui no Banco Central, a gente está à disposição das instituições reguladas aqui, caso tenha alguma dúvida mais específica, né? E para algum fórum de debate também que você quiser colocar, a gente está à disposição. Legal, muito obrigado, Sérgio. E Jéssica, algum comentário final? Não sendo repetitiva, mas acho que o que o Colombari acabou de falar é minha recomendação sempre, né? Se preparar, acho que é o melhor jeito. Não esperar para chegar ali na hora e ter que ir atrás de tudo. Acho que é a melhor dica que eu poderia dar. Obrigada mais uma vez, Kira, e todo mundo que estava aqui nos assistindo. Obrigado, Jéssica. E Tati, algum comentário final? Eu só quero, assim, não vou ecoar o que os Sérgio, Colombari e Jéssica bem falaram da preparação, mas estamos à disposição também, caso tenha alguma dúvida. Legal, muito obrigado, Tati. E aí, com isso, são alguns partes finais aqui do nosso evento. Lembrando que todo mundo que participou por 1h30, 2 horas de evento, automaticamente recebe certificado de participação, que você vai receber no e-mail. Se você não teve sua pergunta respondida, a gente tentou responder as perguntas durante o evento. Se você não teve suas perguntas respondidas durante o evento, pode mandar direto para nossos panelistas de hoje. E lembrando que na semana que vem, às 9 horas na quarta-feira, vamos falar sobre a reforma tributária de consumo. E agora a gente está vendo aquela fase que está ficando crítico para a implementação de sistemas para atender a reforma tributária. E aí, com isso, vamos trazer nossos especialistas que vamos falar sobre os requerimentos que tem de técnicas da reforma tributária, que tem que ter. E aí vamos falar na parte de implementação, vamos ter especialistas aqui do SAP e também dos nossos especialistas de tecnologia, para falar sobre esse desafio que tem para a reforma tributária. Aí, com isso, chegamos na parte mais importante do nosso webcast, quando o Raia vai anunciar quem levou o chocolate. Olá, Kirian. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje a vencedora do nosso prêmio do chocolate foi a Juliana Martins, da cidade de São Paulo. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Juliana. Já vamos entrar em contato para te mandar o chocolate. Então,
parabéns. E aí, com isso, chegamos no final do webcast. Muito obrigado para todos e todas que acompanharam nosso evento. E aí, espero ver todo mundo na quarta-feira que vem, como sempre, às 9 horas na quarta-feira. Então, até lá e bom feriado para todos.